Seja muito bem-vindo ao seu programa de estudo semanal da lição da Escola Sabatina, onde juntos estudaremos a Palavra de Deus. E o tema dessa semana vai se tratar do Evangelho Eterno, ou seja, a Boa Notícia. Venha, estude conosco. Está começando mais um programa Lições para a Eternidade. Que alegria imensa é ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Mais uma vez eu gostaria de apresentar a lição para aqueles que ainda não adquiriram. A lição desse trimestre vai tratar das 3 mensagens do Apocalipse, a mensagem atual para o nosso momento. E mais uma vez, com o comentário de Ellen Goldwhite, a nossa profetisa. E eu gostaria de, antes de nós entrarmos nessa lição, que vai falar sobre a boa notícia, né? Ou seja, o Evangelho Eterno. Queria apresentar aqui os nossos companheiros de estudo. Aqui à minha direita está o irmão Alexandre, o irmão Daniel, à minha esquerda o pastor Joeli e o irmão Harry. É um prazer imenso ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus e compreendermos um pouco mais dessa boa notícia, né? Também quero cumprimentar você que nos assiste. É um prazer imenso ter você aqui. Agradecer por você estar compartilhando os nossos vídeos, ter curtido o nosso canal. Você também que deixa seu comentário ali. Muito obrigado pela sua ajuda. E mais uma vez vamos abordar uma lição muito importante para nós, que vai trazer aqui a mensagem do Evangelho Eterno, e trazendo também a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo. E já de primeiro momento, gostaria de abrir a vocês aqui os comentários, o que vocês acharam dessa lição, o que essa lição vai prometer para nós essa semana. Eu gostaria de fazer um rápido comentário, que é muito bom a gente estar estudando esse tema, porque ele é o fundamento da existência do movimento adventista do sétimo dia, né? Ele é o fundamento. Não tem como você ser adventista e não conhecer as 3 mensagens angélicas, porque elas fazem parte da nossa origem como adventistas, né? Então, nós precisamos ter sempre em mente esse estudo, ter sempre em mente esse evangelho, essa pregação. Constantemente precisamos tirar coisas novas e coisas velhas dessas 3 mensagens, porque ela é o fundamento, ela é a base. Então, um dos livros que a gente vê que a irmã White fala que deveria estar em todos os lugares é o Grande Conflito. E nele fala as 3 mensagens angélicas. Em todas as mensagens você vai encontrar as 3 mensagens angélicas, né? Eu acho que isso daí é a base do nosso fundamento de existência. Amém. Eu gostaria de cumprimentar os nossos queridos que estão nos assistindo, que estão compartilhando, comentando esses vídeos, que Deus possa abençoar ricamente a cada um de vocês. E eu queria começar esse tema com um texto do Grande Conflito, na página 488, que diz assim: Satanás concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente, para que ela não se detenha no próprio trabalho com que deveremos estar mais bem familiarizados. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo-poderoso mediador. Sabe que para ele tudo depende de desviar a mente de Jesus e de sua verdade. Ou seja, o que o diabo mais quer fazer é desviar a nossa mente do Evangelho Eterno. E por que ele gostaria de desviar a nossa mente do Evangelho Eterno? Aqui na lição, comentário da senhora White, que está no Olhando para o Alto, meditação de 1983, tem um texto que diz assim: essa mensagem, ou seja, a mensagem dos 3 anjos, né? Ela é probante, recebida em corações honestos, será um antídoto para todos os pecados e sofrimentos do mundo. Nenhuma condição de clima, pobreza, ignorância ou preconceito pode impedir a sua eficácia ou diminuir a sua adaptabilidade às necessidades humanas. Amém. Ou seja, é uma mensagem muito completa, muito forte e que traz a libertação do pecado, do sofrimento, garante a salvação. Então, o inimigo fará de tudo para desviar o nosso olhar dessa verdade, que é o sacrifício expiatório de Cristo no nosso lugar na cruz do Calvário e o seu ministério no santuário celestial. Que Deus possa nos abençoar. Amém. A não cair nesse engano do inimigo. Amém. 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 Cumprimento todos os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus. Bem interessante, Evangelho Eterno, né? Evangelho, o nome já diz, né? Eterno. Desde as eras passadas até o fim.
Aí tem um comentário Bíblica Adventista, volume 7, página 1094, 4 linhas. Cristo virá a segunda vez com poder para salvar. Tendo em vista preparar os seres humanos para esse evento. Ele enviou as mensagens do primeiro, segundo, terceiro anjos. Esses anjos representam aqueles que recebem a verdade e com poder abrem o evangelho diante do mundo. Olha que interessante. Então essas 3 mensagens angélicas representam aqueles que recebem a verdade e pregam a verdade. Então, olha que bênção. Então, nós, como recebemos essa mensagem, devemos passar, como Mon Harry falou, essa identidade adventista foi levantada. Porque se Deus tivesse uma mensagem como Jesus morreu, Jesus salva. As igrejas batistas já faziam isso antes dos adventistas, os presbiterianos, não precisava outra igreja ser levantada. A igreja adventista levantou, porque tinha essa brecha aí. As 3 mensagens angélicas, as 3 últimas advertências ao mundo. Muito bem. Cumprimento a todos com a graça e paz. Eu quero ler aqui o verso para memorizar. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Uma coisa que eu gostaria de comentar também aqui, que nesse verso para memorizar que o pastor leu, que é o verso da lição, há muito conteúdo dentro dele, a gente não conseguiria esgotar tudo que dava para estudar só no que está escrito aqui, né? Falando sobre mensageiros, sobre uma mensagem, né? Sobre o tempo, sobre para quem vai ser enviada essa mensagem, é muita coisa. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar é que essa é a verdade presente para o nosso tempo. Sim. Em todas as eras houve uma verdade presente, desde Gênesis capítulo 2, verso 3, verso 15, né? Por inimizade entre ti e a mulher. Então, desde ali está sendo proclamado esse evangelho eterno e a verdade presente para todos aqueles que estavam do lado de Deus, da época de Noé, que pregou 120 anos, época de Abraão, época de Elias, é o evangelho eterno. É a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É a futura vida, né? É tudo que envolve esse evangelho eterno. E no tempo de Israel, qual que era o evangelho eterno? Era o santuário. Então essa mensagem do evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas, ela vai estar muito interligada com o santuário. E o santuário era o que fazia os judeus relembrarem de todo o plano da salvação. Ele é o desenho do plano da salvação. E para nós, essa mensagem do santuário, ela não pode cair por terra. Ela é a mensagem que nos mantém como adventistas do 7º dia. Amém. Um ponto que eu acho importante nós também destacarmos aqui é que quando avaliamos Apocalipse 13, Apocalipse 14, depois Apocalipse 15 e assim por diante, nós vamos ver aqui a história sendo contada, né, no futuro. Porque isso daqui não é simplesmente algo que pode acontecer, é algo que acontecerá. Sim. Né? Então é o futuro sendo contado no presente. Agora, quando nós vamos para Apocalipse 14, nós vemos aqui advertências. Sim. Primeiro anjo traz uma advertência, segundo anjo traz advertência, terceiro anjo traz advertência. E essas advertências são simplesmente para nos livrar dos acontecimentos que vai acontecer aqui, né? Por exemplo, a tentativa de Satanás determinar um outro dia de guarda que não seja o sábado. Sim. Porém, aqui fala o quê? Aquele que adorar a besta e a sua imagem vai receber ali o seu castigo. Então, o conselho não adore a besta. Se você não quer receber o castigo, não adore a besta. É da mesma forma que, às vezes, os pais chegam no filho e falam assim, filho, se você fazer determinada coisa, você vai sofrer a consequência. O papai vai ter que te castigar, vai ter que te repreender. E aí o filho vai lá e comete aquilo que você pediu para ele não fazer, e ele já vem chorando. E aí quando ele vem, você fala o quê? O pai não falou para você? Agora você vai sofrer a consequência. Exatamente. Da mesma forma é Deus aqui. Deus está mostrando o que vai acontecer se nós desobedecermos. Exato. E se nós desobedecermos, com certeza vamos sofrer a consequência. Amém. Dia 1, 2, 3. Sim. 3 recebe o castigo. Definitivo. Exatamente. Só para não perder o que o Kleber acabou de falar, na lição de sábado tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é com relação a Shema. Isso. Né? Que era um canto hebraico relacionado ao Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor.
Então, esse cântico era relacionado a dar ouvidos à palavra de Deus. E agora é interessante que isso identificava Israel diante de todas as outras nações. Era o selo da identidade do povo hebraico. Agora, qual seria o selo da identidade do povo adventista do sétimo dia hoje? E a lição colocou como as 3 mensagens angélicas. Exatamente. Só que elas só funcionam como a nossa identidade se nós fizermos o que você falou. Dermos ouvidos. Ouvir a palavra, botar em prática, para depois anunciar. Só que o que parece é que nós estamos perdendo essa identidade. Porque o símbolo da igreja era os 3 anjos. Já não é mais. Até teve uma lição, o pastor até mostrou, pode comentar mais. Foi 30 anos atrás, a última lição sobre as 3 mensagens angélicas. Então nós temos que ficar bem com o olho vidrado aí, com o pensamento antenado, porque essa mensagem aos poucos vai caindo fora, né? Sim. Interessante, eu queria fazer um comentário sobre isso que você colocou, e em cima também do que o pastor mandou para nós, né, sobre há 30 anos atrás, foi a última lição, fazendo referência à mensagem dos anjos. A serva do Senhor falando sobre isso, ela diz assim, ó, testemunho, 6º testemunho para a igreja, página 18, ou 2º testemunho seletos, página 372. Ela diz assim, Satanás procura constantemente projetar sombras sobre essas mensagens, para que o povo de Deus não possa discernir o que? Claramente. Então, se discernir de forma assim, tudo badernada, não tem problema. Mas claramente é o que ele teme. Entendi. Discernir o quê? A sua importância, tempo e lugar. Não obstante, permanecem e deverão exercer sua influência sobre nossa vida religiosa, enquanto durar o tempo. Então, enquanto durar o tempo, essas mensagens, elas devem influenciar a nossa vida. Sim. Por quê? Porque é como uma forma carinhosa. O pai olha para nós e fala, filho, não faça isso. Né? E assim por diante conhecemos já o que a mensagem traz para nós. Sim. Um ponto importante é que, junto com a mensagem, Apocalipse 14 apresenta também o caráter dos mensageiros. Sim. Nas Escrituras tiveram alguns momentos onde homens foram comparados a anjo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, aqueles que o contemplavam disseram que o rosto dele parecia de um anjo. Davi, quando estava entre os filisteus, ele alcançou graça entre os filisteus, e um dos príncipes filisteus disse que Davi para ele era como um anjo. Então, é necessário também nós salientarmos o caráter daqueles que vão pregar estas mensagens. E no próprio capítulo diz que eles têm o nome de Cristo e de Deus o Pai em suas testas, o entendimento deles foi selado. Diz também que eles foram comprados da terra, de acordo com os escritos de Paulo, foram comprados por sangue, o sangue de Cristo. O próprio Apocalipse 12, verso 11, diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles não se macularam com mulheres porque são castos. Eu vejo aqui uma alusão ao Monte Sinai. Em Êxodo 19, verso 15, é o único momento onde Deus dá uma determinação clara para que os homens não se deitassem com mulheres. Eu vejo isso uma alusão, uma referência ao fato de que os 144 mil têm reverência diante da lei de Deus. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá, não tem mentira em suas bocas, não tem culpa, não tem mácula. Como aquele discípulo que chegou até Jesus, Jesus diz sobre Natanael, eis aí um israelita, um verdadeiro israelita em quem não há culpa. Então, o caráter daqueles que pregaram a mensagem também é algo que nós devemos ter em mente, para buscarmos isso como uma meta de vida, um propósito, um objetivo, de em Cristo sermos encontrados, habilitados para apresentar essa mensagem. Amém. Amém. O senhor falando do caráter do povo que vai pregar a mensagem nos últimos dias, eu não consigo deixar de fora Malaquias 4, versículo ali do, vamos dizer, 5 e 6, mas já destacando aqui um ponto principal, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Quando eu penso do povo que deve viver nos últimos dias, eu vejo um povo que terá uma família estruturada, ou seja, de certa forma, pelo menos o ancião do lar fará tudo o que estiver ao seu alcance para estruturar a família. Porque nós sabemos que tem famílias que
às vezes não vai ser estruturado devido a ter o livre-arbítrio. Nós estudamos sobre ele aqui nas lições anteriores. Sim. Mas o ancião é fazer o que tiver ao seu alcance. E João Batista, que foi o homem escolhido para preparar o primeiro advento de Cristo, se nós irmos lá no livro de Lucas 1,17, nós vamos ver que ele também tinha essa missão. Uma conversão na família. E nos últimos dias da mesma forma. Por isso que temos que estar atentos. Não podemos usar a nossa família só como marketing. Sim. Né? Eu não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui. Sim. Se algum de vocês já foi marqueteiro, vai saber bem o que é isso. A pessoa na frente de todo mundo ali, a família é uma bênção. A esposa tem que falar bem, o filho fala bem, o pai fala bem, mas em casa às vezes é um caos. Sim. Por quê? Porque tem que vender uma imagem. Nós não temos que vender uma imagem. Nós temos que realmente ser uma imagem. E a imagem e semelhança de Cristo, né? Amém. Amém. Esse é um ponto bem delicado. Em certa ocasião, eu fui pastor em um distrito e durante um período em cerca de 6 meses, 6 a 7 meses, eu participei de 6 lares que foram destruídos. E participei acompanhando, visitando, chorando, enfim. Foi um momento, sem sombra de dúvida, o momento mais estressante do meu ministério, porque eu, assim, acabei me envolvendo com as situações e tentando, de algum modo, trabalhar e, infelizmente, foram 6 divórcios consecutivos. Então, eu quero crer que, eventualmente, algum dos que nos ouvem pode ter passado ou estar passando por alguma tragédia pessoal nesse sentido. E quando ouve uma palavra como essa, a exemplo de outros que já passaram por situações e tragédias pessoais, como eu também já passei, se sentem muito quebrantados no Senhor, muito contritos, muito eventualmente frustrados, decepcionados, se sentindo imerecedores, como o filho pródigo que chega para o pai e diz: eu não sou mais digno de ser chamado filho. Outros se sentem inábeis, incapacitados para exercer alguma função na casa do Senhor, porque dizem assim de si para si mesmos: Senhor, eu não tenho mais condição de servir a Ti. Então, eu deixo uma palavra para você que eventualmente esteja vivendo isso, e aí quando vê a grandeza dos 144 mil, a grandeza das 3 mensagens angélicas, a grandeza do plano de Deus de salvar a raça humana por meio de outros seres humanos, que seria mais lógico se Deus usasse anjos para salvar os seres humanos, né? Sim. Mas os pregadores são falhos, os líderes são falhos, a igreja é falha e nós somos falhos. E como alcançarmos uma régua tão elevada como é nos apresentada em textos como Efésios capítulo 5, uma igreja gloriosa, sem mácula, os 144 mil, e tantos textos que evocam a realidade de que Deus tem um plano elevado para você e para mim. A única coisa que eu posso te dizer é: se humilhe diante do Senhor, busque a Ele de manhã, de tarde, de noite. Se você tem ainda a oportunidade de ter uma família, se há um raio de esperança na tua casa, no teu casamento, eventualmente terapia é importante, aconselhamento, chamar o pastor, etc. Pode, de algum modo, contribuir, quem sabe. Mas eu diria a você: reúna sua família, busque ao Senhor, se quebrante, porque Jesus disse que, em síntese, uma família destruída por dureza de coração, seja de uma das partes, ou sejam dos próprios 2 cônjuges. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Ninguém está imune a algo assim. E se essa é a realidade na tua vida, confia no Senhor, busque a Ele e siga em frente. Em nome de Jesus. Amém. E levando sempre em consideração a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo, a serva do Senhor fala que essa mensagem veio com um objetivo para o mundo. E era o objetivo de trazer uma reforma. E nós hoje, como defensores, né, dessa mensagem, como adventistas do 7º dia, nós temos que permitir essa reforma na nossa vida. Amém. É muito importante o que o pastor colocou, porque pode ser também que alguém nos assiste e esteja vivendo um caos dentro do seu lar. Né? Então, esse é o momento de esperar abaixar a poeira, dobrar o joelho e colocar Deus na frente. Sim. Porque dura coisa, né? Naquele dia, quando o Senhor chegar e falar assim: Pai, cadê os filhos que eu te dei? E nós não temos respostas para dar, porque negligenciamos o preparo dos nossos filhos. Sim.
Mas avançando aqui na lição, que vem como trazendo para nós aqui uma boa notícia, né? Graças a Deus que existe uma boa notícia frente ao caos desse mundo, frente ao pecado, frente à miséria que o pecado traz para o ser humano. Mas já entrando aqui nesse novo título do dia, fala Um Livro de Esperança e de Graça. Que livro é esse? Dificilmente alguém iria dizer que é o Apocalipse, né? Eu fui católico, eu venho de uma família tradicionalmente católica, e o livro que a gente tinha mais medo era o Apocalipse. Era o livro que a gente evitava de toda forma, né? E até hoje, é um livro que mesmo em meio nas igrejas evangélicas, elas têm esse receio. Tem pastores que dizem que é um livro selado, que você não entende, você não compreende, que você nem deveria ler. Já a gente conhece alguns vídeos aí na internet que fala que ali é uma poesia, né? Que é uma poesia de João, né? Cheia de símbolos e tudo mais, né? Mas o livro realmente é um livro de promessas, é um livro de esperança, que se bem entendido, ali nós temos razões muito grandes para a gente estar estudando, meditando, e aquilo ali pode nos trazer o céu para mais próximo, com certeza. O tema é um livro de esperança e de graça, né? Fala aqui. E aí tem um texto aqui na Mensagem Escolhida, volume 2, página 106, é no capítulo 3 anjos e o outro anjo. É o quarto anjo, né? A mensagem proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu é o evangelho eterno. O mesmo evangelho que foi anunciado no Éden, quando Deus diz à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Aí está a primeira promessa do Salvador, que havia de erguer-se no campo de batalha para contestar o poder de Satanás e prevalecer contra ele. Cristo veio ao mundo a fim de representar o caráter de Deus, assim como ele é representado em sua santa lei, pois essa é uma transcrição do seu caráter. Cristo era tanta lei como o evangelho. O anjo que proclama o evangelho eterno proclama a lei de Deus, pois o evangelho da salvação leva os homens à obediência à lei, pela qual o seu caráter é formado segundo a semelhança divina. Então essa mensagem de graça, desde lá de Jardim do Éden, até o fim do Apocalipse, é o mesmo evangelho. É pregado no Antigo Testamento e no Novo. O que é? Perdão e guardar a lei, santificação. É a mesma coisa. Porque alguns evangélicos dizem assim, não, no Antigo Testamento era salvo pela lei, no Novo é salvo pela graça. É tudo o mesmo evangelho, é igual. Todos que forem salvos vão ser salvos pela graça. Graça para quê? Para poder obedecer, não é para desobedecer. Exatamente. Hebreus, no capítulo 11, é uma declaração explícita de que o homem sempre foi salvo pela graça mediante a fé. Amém. A Galeria da Fé de Hebreus 11 é uma declaração, tratado de teologia nessa questão. Nunca houve dispensação da lei, dispensação de qualquer outra coisa que não seja salvação pela graça mediante a fé. Amém. Amém. Então, um detalhe aqui interessante que o autor colocou no meio da nota aqui, fala: em Cristo somos perdoados. A graça perdoa nosso pecado, nosso passado, dá poder ao nosso presente e oferece esperança ao nosso futuro. Amém. Amém. Interessante que esse poder, para que é? Para nós vencermos as tentações, vencermos Guardar a lei. guardar a lei, e porque a lei não foi abolida, né? Não. A lei ainda está em vigor. E agora avançando para mais um tópico, o Evangelho Eterno. Além do tema geral da lição ser o Evangelho Eterno, aqui esse tópico vai tratar de forma mais assim minuciosa sobre o Evangelho Eterno. Gostaria de ler o comecinho aqui da nota que fala, ó, observe que Apocalipse 14:6, o início das 3 mensagens angélicas começa com o Evangelho Eterno. Se não compreendermos a profundidade do Evangelho, perderemos todo o sentido das 3 mensagens angélicas. Se não entendermos o Evangelho, jamais poderemos entender plenamente as questões descritas na mensagem da hora do juízo divino ou da queda de Babilônia ou a marca da besta. Muito conteúdo aqui para se comentar, né? A necessidade da compreensão correta sobre o Evangelho Eterno e vários outros pontos que são muito importantes para nós. O fato do Evangelho ser eterno, juntamente com o fato de que a Bíblia apresenta que existe uma aliança eterna, corrobora com o raciocínio que o Alexandre Dantas apresenta de que, a despeito de
etapas e períodos e gerações que existiram ao longo da história, existe um plano que antecede a criação do próprio homem e aponta para muito além dos séculos caídos em que temos vivido hoje. Existe um plano maior, existe um propósito pelo qual Deus criou o homem. E, de acordo com o Novo Testamento em especial, Deus criou o mundo por meio de Cristo e para Cristo. Tudo foi feito para Ele. Romanos capítulo 5, verso 14, o apóstolo Paulo diz que Adão prefigurava aquele que haveria de vir, Jesus Cristo. Eu entendo com tudo isso que o Evangelho ele aponta muito mais do que perdão de pecados e mesmo poder sobre pecados. O Evangelho aponta para Jesus Cristo. Deus pretende fazer com que o homem passe por um desenvolvimento à semelhança do Filho. Então o Evangelho aponta para algo muito maior do que a gente costuma normalmente pensar. O Evangelho indica que Deus tem planos para o ser humano. Que plano é esse? De fazer com que homens e mulheres se transformem à semelhança do Filho em caráter. Isso vai além de meramente vencer tentações e não pecar. Vai além disso. O Evangelho aponta para o caráter de Jesus Cristo, que é superior a todas essas coisas. Amém. Então é algo, realmente a gente percebe que o Evangelho é eterno, o plano da redenção é algo muito extraordinário, está muito além do que a gente costuma viver, pensar, são coisas incríveis mesmo. Com relação a esse comentário, pastor, eu gostaria de salientar Romanos capítulo 2, versículo 4, que diz assim: ou desprezas tu as riquezas de sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus é que te leva ao arrependimento. Ou seja, quando nós entendemos a grandeza da bondade, da benignidade, da paciência, da longanimidade de Deus, isso nos leva ao arrependimento. Porque aqui é algo que nos constrange. É como se você estivesse diante de uma multidão e de repente vem alguém e tira toda a sua roupa. Como que a gente fica? Uma situação extremamente o quê? Constrangedora. Então essa bondade, esse amor de Deus, em detrimento aos nossos pecados e à nossa maneira de proceder, vai nos colocar numa situação de extremo constrangimento. Sim. E aí, olha o que não pode mais acontecer conosco. No mesmo capítulo 2 de Romanos, versículo 21 em diante, diz assim: tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas ao homem que não deve furtar e furtas? Tu que dizes ao homem que não deve cometer adultério e comete adultério? Tu que abominas os ídolos e comete sacrilégio? Tu que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, desonras a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. Ou seja, a pessoa que comete pecado, que continua na prática, continua vivendo no pecado, ela não o viu e nem o conheceu. Porque quando você vê e quando você entende quem é realmente Cristo, a nossa situação fica bem complicada. Porque a gente começa a enxergar a nossa pequenez e nesse momento quebra-se o coração e começa aqui o quê? O arrependimento, né? Aí quando nós nos arrependemos, confessamos, aí Deus nos dá o poder para abandonar o pecado. Sim. E aí o amor de Cristo ele começa a se cumprir em nós. É como se a gente continuar nesse tipo de vida, é como se você imaginasse, é como se eu estivesse vindo eu estava vindo aqui para a gravação aqui com vocês, meus queridos irmãos, e eu atrasasse, e vocês falassem: Daniel, mas por que você atrasou tanto? Ah, gente, ó, me perdoe, mas é que eu estava vindo, e de repente uma carreta me atropelou, né? E ela me estraçalhou todo, mas não tem problema, eu estou bem, eu já estou aqui para gravar com vocês. Morri, mas sobrevivi. Vocês iriam acreditar nisso? Dificilmente. Dificilmente. Aham. Porque, primeiro, vocês vão olhar para a minha estrutura física aqui, ó, pelo meu físico, pelo meu porte atlético aqui, e vocês iam falar assim: puxa, Daniel, uma carreta batendo em você ia sobreviver? Ia sobrar alguma coisa, Daniel? Só que é o seguinte, Cristo ele é muito maior do que uma carreta.
como que eu posso ousar dizer que que eu tive um encontro com ele e continuar o mesmo? É verdade. O apóstolo Paulo está falando isso. Vocês falam que não é para cometer adultério, mas porque continua cometendo. Vocês não se encontraram com Cristo. Não tiveram uma visão de quem realmente ele é e não teve uma visão do seu caráter. Então, por isso, não vive. E como que pode ousar pregar o evangelho eterno? Por isso E que eu, pensar. por isso que eu temo alguém que fala assim, não precisa guardar a lei, é só na volta de Jesus. Eu aceitei Jesus no coração, mas a prática, cadê as práticas? Eu aceitei Jesus no coração, como você falou, um pastor, um ancião, que agride a família em casa e na igreja está tudo bem e tudo bonzinho. Olha um texto aqui, ó. Cristo triunfante, está no dia, o dia 25 de fevereiro, para ninguém errar aí no livro aí. A lei e o evangelho estão entrelaçados com uma trama e a urdidura, que é aquele conjunto de tear, né? A linha, está tudo junto ali. Se encontra a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Queremos alcançar o padrão de Deus, ter o caráter de Jesus? Tem ele uma lei que governa os seres humanos. E é para a nossa felicidade que observamos. Devemos amar a Deus. Amor que conduz à desobediência é a inspiração do diabo. Amor que conduz à obediência é a inspiração do céu. Olha a inspiração aqui. Que diz, não, fora. Não pecar até a volta de Jesus. Guarda a lei só na volta de Jesus. É a inspiração do inimigo. Não gosto nem de falar desse nome aqui, que está aqui. O amor que conduz à obediência é a inspiração do céu. Gente, isso quem é casado sabe. Eu amo minha esposa, eu quero agradá-la, eu quero fazer tudo de bom para ela. E ela faz o mesmo por mim. Isso é amor, gente. Agora não, eu quero fazer tudo para desagradar minha esposa. Quem tem? Isso é a inspiração do inimigo, é de baixo. Sabe aquela pessoa que a gente vê que é um psicopata? Ele ama, ele sente prazer em fazer o outro doer. Isso é um inimigo, gente. É verdade. É interessante que quando Deus criou o homem, e o homem veio ali a escolher, né, comer do fruto e caiu em pecado, e depois ali surgiu o plano da redenção, né, essa palavra nem é correta, porque o plano da redenção não surgiu ali, ele só foi ali aplicado. Sim. Se nós formos colocar assim, ali surgiu o plano da redenção, nós podemos dizer que o plano A falhou e agora era o plano B. Interessante que o plano A nunca falhou. O plano A sempre foi, desde o princípio, desde ali do começo, se por acaso acontecesse alguma coisa, Jesus morreria pela raça humana. Não quer dizer que falhou o plano A. O plano A sempre foi esse, o plano da redenção. E interessante que, se nós pegarmos aqui na lição, a serva do Senhor falando sobre isso, ela diz assim, ó, o propósito e plano da graça existiu desde a eternidade. Desde a eternidade. E o que é eternidade? Em tempo. Dura nós saber, né? Ela não tem início, mas Não, ela também início, não tem fim. Né? É. Ó, antes da fundação do mundo, estava em harmonia com o determinado conselho de Deus que o homem fosse criado, dotado com poder para fazer a vontade divina. Então aqui mostra que antes da fundação do mundo, então primeiro Deus se preocupou em criar o homem. Na mente de Deus ali, ele tinha o desejo de formar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Depois ali que esse projeto foi discutido entre a família Deus ali, que foi estabelecido, vamos agora, esse vai ser o ambiente, e vai ser assim, vai ser assado, né? Então fala, ó, estava em harmonia com o determinado conselho de Deus que o homem fosse criado, dotado com poder para fazer a vontade divina. Mas a queda do ser humano, com todas as suas consequências, não era desconhecida do Onipotente. E apesar disso, ele não o impediu de levar avante seu eterno propósito, pois o Senhor estabeleceria seu trono em justiça. Deus conhece o fim desde o princípio. Portanto, a redenção não foi um recurso posterior, mas um eterno propósito a ser posto em funcionamento para a bênção não apenas deste átomo de mundo, mas para o bem de todos os mundos que Deus havia criado. Amém. Amados, e isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, porque na mente de Deus um dia ele planejou criar o homem e ele viu que teria a probabilidade ou a possibilidade da queda. Ele poderia, no seu poder ali, falar assim, não vou criar. Não vou criar, porque se eu criar ele, tem possibilidade da queda, vai me levar a uma cruz. Então não vou criar. Mas Deus, ele não negocia com o seu próprio caráter, que é livre-arbítrio.
Uau. Não negocia. Então ali ele cria o homem cai, mas antes do homem cair, ele já tinha um plano. Se ele cair, eu vou salvá-lo. Amém. Isso é amor. Amém. Isso é realmente... Isso é amor, isso é assim, o ser humano, como a serva do Senhor fala, né? Nós teremos a eternidade para estudar sobre o plano da redenção e não ainda compreenderemos por completo, porque é um amor sublime, eterno. E eu agradeço, e não só por palavras, mas eu acredito que todos nós temos que agradecer pelas nossas atitudes, tudo aquilo que Cristo fez por nós, tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, né? Amém. Amém. O E Kleber... sem cortar você, ô Daniel, e essa mensagem nós temos que pregar ao mundo. Exato. Anunciar ao mundo, porque muitos falam assim, já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu não pedi para Cristo morrer por mim, mas nós não temos a condição nem de raciocinar e pedir. Sim. Por isso que Cristo fez por amor, não por pedido, não por necessidade, né? Apenas assim, ele precisa. Não, eu amo ele, então eu vou fazer isso. Foi por amor. O irmão Kleber aqui já entrou na lição de terça, né? Então vamos avançar já. História de graça. E aqui tem um comentário do Desejado, de Todas as Nações, né? A página 11, que fala exatamente esse que você também já leu aí, né? Está tudo a ver aqui, ó. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, como está em Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade tem sido o fundamento do trono de Deus. Amém. Ou seja, Deus não é pego de surpresa. Amém. Ele já sabia que algo poderia acontecer, mas ainda que algo pudesse acontecer, ele já tinha traçado um plano, não importando quanto iria custar esse plano. Sim. Amém. Porque Cristo, ele iria sofrer um preço indescritível. E eles já tinham combinado isso. E essa história de graça, né, do Cordeiro morto desde a fundação do mundo, na verdade, depois nós vamos ver que foi antes da fundação do mundo, né? Mas essa história de graça, de misericórdia de Deus já estava planejada. Né? Interessante. Nada saiu do plano dele. Interessante, Daniel, que Deus cria o mundo, planeja criar o homem, cria o mundo, o homem cai e agora ele sofre a consequência. Exato. Não, você caiu, eu te criei e vou pagar o preço. Eu vou morrer para te salvar, para te redimir. É um amor indescritível. Por isso que o que resta a nós hoje em dia é viver como um salvo, né? Exato. E eu gostaria de que nós raciocinássemos sobre o impacto do Evangelho eterno chegando ao coração de milhares e milhares e milhares. Amém. Porque, veja, quando nós olhamos no Antigo Testamento, há muitas ocasiões onde o Senhor olhava para a terra e encontrava Jó, um homem. Em outro momento, olhou para a terra e encontrou Abrão, e de Abrão fez a nação judaica. Houve momentos onde o Senhor olhava para a terra e não encontrava ninguém, como nos dias de Sansão, por exemplo. Manoá já era um homem idoso, a esposa não tinha filho, e não havia nenhum libertador naquela geração, e o Senhor fez que de modo sobrenatural viesse Sansão. Nos dias de Zacarias e Isabel, não havia ninguém também preparado. Não havia ninguém entre os sacerdotes, não havia ninguém preparado entre os levitas. O Senhor foi lá e levantou João Batista, de modo sobrenatural, através de uma gestação também fora do tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no passado nós vemos alguns poucos expoentes da graça, poucos expoentes de pessoas que venceram a sua própria natureza, suas inclinações, venceram o mundo e foram alcançados pelo Evangelho eterno. Poucos expoentes. Daniel na Babilônia, junto com seus amigos, eram 4.600 que foram, apenas 4 ali fiéis. E tantos exemplos. José no Egito, um expoente no meio de uma nação. Porém, à luz de Apocalipse 14, serão 144 mil, serão milhares e milhares de homens e mulheres refletindo o caráter de Deus na terra. Amém. Que esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho são as boas novas de uma nova espécie, por assim dizer. Homens e mulheres com coparticipação na natureza divina. Amém. E a cidade santa, descrita em Apocalipse 21, nós não conseguimos nem ainda imaginar, porque são coisas muito acima da nossa capacidade cognitiva. Entretanto, serão milhares e milhões até de seres humanos que refletem a imagem de Deus, a imagem do seu Filho. Imagina o impacto nos mundos, o impacto no universo.
de uma cidade repleta de pessoas que foram remidas pelo sangue do Cordeiro. Não será apenas um José no Egito, Exato. não será apenas um Daniel na Babilônia, mas serão milhões e milhões de Sim. pessoas refletindo a imagem de Deus e que foram alcançados pelo Evangelho eterno e refletem o plano da criação, da redenção. Isso é extraordinário. Amém. E desde já somos chamados por Deus para refletir, para vindicar o caráter do Pai, para apresentar ao mundo por isso que eu disse naquele no segundo comentário, é mais do que não pecar, porque os fariseus se preocupavam muito em não pecar e acabaram se transformando na religião mais hipócrita, mais deletéria, mais sem frutos, sem misericórdia que nós temos relato nas Escrituras. É mais do que não pecar, é revelar o caráter de Deus. Amém. É um Glória texto a para Deus. apoiar o que o pastor está falando. Eventos finais, página 173, nessa versão. Pequenininha aqui, ó. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Amém. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão, isso vai acontecer, em sua vida e caráter. O que a graça de Deus por eles tem feito. Olha, então vai ter um povo que vai revelar o caráter de Deus, vai manifestar a sua glória e vão revelar o mundo. Igual as pessoas dizem assim, não, crente é tudo igual. Aí lá, olha lá, já vem crente. Mas Deus vai pegar assim, ó, que o povo colocou tudo num saco só, vai tirar um povo que as pessoas vão olhar, opa, mas assim são diferentes, né? São diferentes, ó. Tem uns crentes aqui, mas esses são diferentes. Olha como eles falam, o jeito deles, Sim. como eles se portam, Sim. são muito diferentes. Glória a Eles Deus. se amam, né? Como eles se amam. Muito Glória bem. a Deus por isso, né? Irmão Harry, Sim. irmão ia comentar? Sim, eu ia falar que é interessante que esse evangelho que hoje nós somos comissionados a pregar, ele nasceu no coração de Deus antes de tudo ser criado. Sim. Né? Nós estamos falando de uma revelação que Deus nos dá a respeito de uma mensagem que surgiu muito antes de todas as coisas e que é eterna, né? Como vimos na lição de segunda, é o evangelho eterno. E essa mensagem é uma história de graça. Por que tudo isso? Por que entender tudo isso nós que estamos diante dessas 3 mensagens angélicas? Porque ela nos transforma, como foi falado aqui, ela nos conduz. Né? Ela nos conduz a tal ponto, como o irmão Alexandre Dantas falou, que esse povo é diferente. O que acontece com esse povo? Esse povo fala como Paulo falou em Romanos, capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no verso 17 ele diz assim, porque nele, nesse evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, é assim que o povo vai viver, de fé em fé, vivendo pela fé. Esse povo que revela esse evangelho que é desde a eternidade. Amém, amém. E história, nós podemos dizer também, foi o que aconteceu em 1844. Sim. É importante nós meditarmos um pouco sobre isso, porque em Hebreus fala que ao homem cabe nascer, morrer e ser julgado. E um dia esse julgamento começaria. E nós sabemos através da profecia de 2.300 tardes e manhãs, junto ali também com a vinda do terceiro anjo, que em 22 de outubro de 1844 essa profecia se cumpriu. Jesus passou do santo para o santíssimo e ali fala que abriu-se os livros, os anciões de dia se assentaram e começou o juízo. E o que eu acho interessante que a serva do Senhor ela relata numa visão que logo depois de 1844, os acontecimentos ali, ela cita como os anjos voando de um lado para o outro, pronto para soltar os ventos, que nós sabemos que vento significa guerras, confusões, enfim. E aí Jesus no santuário, ali ele ergue a sua mão e fala, Pai, meu sangue. Até parece que o pai não sabia, né? Até parece que nesse momento o pai não sabia. Simplesmente Jesus ali, ele está realmente em um julgamento. É uma cena de juízo ali. O pai ali é o juiz e Jesus ali, como nosso advogado, ele fala, Pai, é meu sangue. Custou meu sangue na cruz. E falando sobre isso, a serva do Senhor, em Primeiros Escritos, página 258, 259, disse assim, foram-me mostrados 3 degraus. A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens.
Olha A só. verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das pessoas depende da maneira em que são elas recebidas. Amém. Então, trazendo aqui para a mensagem do terceiro anjo, que de forma primária traz ali a mensagem do juízo investigativo, nós entendemos que nós vamos ser julgados. Sim. E mais uma vez, repetindo a lição passada a isso, quero repetir novamente. A serva do Senhor fala que o juízo começou pelo caso dos mortos. Sim. Né? E é do povo de Deus, não está julgando o mundo. Sabemos que o mundo, os ímpios, vão ser julgados no milênio. E ela fala no grande conflito, página 490, fala, quão breve passará para o caso dos vivos? Exatamente. E aí, quando nós vamos na parábola ali, onde fala que o rei veio ver os convidados, ele viu que um estava sem veste. Meus amados, isso pode acontecer, nós não sabemos se daqui 1 ano, se daqui 6 meses, e sem contar que nós temos que contar nós temos que contar com a morte. É. Nós podemos morrer a qualquer momento. Então, está tendo um julgamento. Cristo fala meu sangue, mas para quem ele fala meu sangue? Para quem? Quem é que o sangue de Cristo vai realmente pagar a dívida? Aqueles que estão vivendo como Cristo viveu. Aqueles que estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Amém. E aqui no grande conflito, o irmão Kleber, você tocou num ponto importantíssimo com relação às 3 mensagens angélicas. Na página 488 do grande conflito diz assim, o assunto do santuário e do juízo de investigação devem ser, volto no princípio como você falou, claramente compreendido pelo povo de Deus. Claramente. O assunto do santuário e do juízo de investigação claramente deve ser entendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra do nosso grande sumo sacerdote. Amém. Aliás, será impossível exercer em fé a fé que é essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus lhe deseja confiar. Cada indivíduo tem uma vida a salvar ou perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. E cada um há de defrontar face a face com o grande juiz. O santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. E diz respeito a cada pessoa que vive sobre essa terra. Querido, será que é importante a gente compreender isso aqui? Mas Sim. o importante não é só compreender uma compreensão que você vai ter, meu querido, que você está nos assistindo, uma compreensão da nossa cabeça. Aqui é necessário que cada um compreenda por si mesmo. Deus espera que cada um compreenda por si mesmo, senão não vamos conseguir exercer a fé necessária para as coisas que estão vindo. É muito necessário que nós compreendamos a obra do nosso sumo sacerdote, onde ele está, o que ele está fazendo, compreender essa história de graça e ser sensibilizado por ela e entregar plenamente minha vida nas mãos de Cristo. Amém. Daniel, e é importante o que você está falando, porque nós estudamos na lição anterior que nós estamos vivendo em dias de escolha. Dia de escolha. Sim. E as pessoas muitas vezes falam assim, ó, eu vou escolher, eu decido. Realmente, a escolha é toda sua, Sim. porque a consequência também ela é toda sua. Então, E- por isso que nós temos que estar atentos. Muitas vezes nós podemos falar assim, eu não estou muito preocupado, eu não quero saber disso. Tudo bem, a escolha é sua, mas um dia você vai passar pelo julgamento. Quer você queira, quer você não queira. E ali, frente ao juiz, o que falou aí? Falou que você vai ter que responder pelas suas atitudes. Cada qual terá que responder. Bom, avançando para mais um tópico, aqui a lição traz para nós em todo o mundo. Ou seja, esse evangelho, ele vai ter que ser pregado em todo o mundo. A primeira mensagem angélica, ela nos dá um claro indício de que Deus criou o mundo. O mesmo Deus que ordena que seja pregado em todo o mundo é o mesmo Deus que criou o mundo e todas as coisas jamais que foram criadas. Isso nos mostra que, do ponto de vista educacional, temos enfrentado uma grande crise criacionista. Uma grande crise na qual crianças, meninos e meninas, ao longo das últimas décadas, têm sido doutrinados no erro. Então, eu quero fazer um apelo aí para você que é pai, você que é mãe, você que é orientador, professor, seja o próprio professor da escola sabatina, procure, de algum modo, criar um ambiente no qual os seus filhos e aqueles que estão sobre a sua tutela possam ser orientados na direção correta, de compreender que, de fato, Gênesis capítulo 1 a 11
são capítulos literais. Deus, de fato, criou o mundo em 7 dias, 6 dias literais, no 7º dia descansou. Não é uma alegoria, não são milhares de anos, não são eras, não houve evolução, nada. Deus criou o mundo da maneira como ele se encontra. E é importante entender esse aspecto literal do plano da criação, porque ele interfere diretamente no plano, na compreensão do plano da redenção. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou, e aqui a primeira mensagem angélica ordena: temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É interessante que Deus manda pregar essa mensagem em todo o mundo, né? As 3 mensagens angélicas. Tem um texto aqui no capítulo Alto Clamor, página 175 do Eventos Finais, aquela versão antiguinha. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora do comum à ordem das coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Ponto. Bem interessante. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus para ditar até os que os movimentos se farão quanto à obra avançar sob a direção do anjo que se une ao 3º anjo na mensagem ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreendencião, vai surpreender os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Então os homens tentam dominar, olha, não pode falar isso, não dita isso. Não, o obreiro vai para esse lado, não vai aqui. Algum comandando, né? Uhum. E Deus vai pegar a mão na obra, usará pessoas simples e vai, agora eu que vou ditar. Vocês estão errando muito. Vocês estão querendo usar sorteio para ganhar pessoas, circo, dando bala. Não, isso aí não. Eu vou pegar na mão, vou usar pessoas simples, claro, pessoas também que estudaram, for humilde, né, como Nicodemos, foi usado por Deus, e agora eu vou guiar. E o Espírito Santo vai guiar, essa mensagem vai ser pregada em todo mundo. É verdade. Deus falou. Você tocou num ponto importante aí. Nós não estamos aqui em si para criticar, né, vamos dizer assim, a forma que a pessoa quer trabalhar. Só que a palavra de Deus ela é muito clara e deixa muito aqui explícito para nós a forma que Deus quer que nós trabalhemos. Sim. Né? Não quero assim, ser ousado demais, mas tem muitos que estão fazendo púlpitos virar palanque de político, palanque de palhaço, brincando com a palavra de Deus. E isso o que acontece? As pessoas que estão lá fora assistindo, no começo pode até ficar assim um pouco feliz, um pouco contente, agitada, porque elas querem algo novo, mas no final dos tempos o que vai ter é o fogo eterno queimando. Mas não alimenta. Porque a palavra de Deus fala exatamente que a mensagem que não transforma, ela deve ser o quê? Descartada. Descartada. Sim. Esse tempo atrás eu vi uma pregação, eu achei muito interessante, que fala a verdade presente para os nossos dias tem que ser a verdade do juízo. Sim. De um Deus que hoje ele é o nosso advogado, mas que um dia vai ser o nosso juiz. Então, nós como pregadores temos que ter responsabilidade. A palavra de Deus fala lá no Patriarcas e Profetas, não me falha a memória agora, a página não estou recordando, mas fala assim que Deus quer homens como quem? Natã, João Batista e Elias, homens que não se compram e não se vendem. Então hoje eu penso assim que a maior responsabilidade que eu tenho não é em si com a liderança da igreja que está me acuando para mim não pregar mais aquele tipo de mensagem, mas é com Deus que trouxe para nós o evangelho eterno que deve ser pregado a toda tribo, toda língua, todo povo. E eu queria ler um texto aqui, Daniel, antes de fazer o comentário, e aplicar de forma primária para nós, porque esse texto aqui, ele é para nós de forma primária. Olha o que fala. Vocês que professam estar proclamando a última e solene mensagem de misericórdia ao mundo. Qual é a sua experiência no conhecimento da verdade? E quais têm sido seus efeitos sobre seu próprio coração? O que essa mensagem, qual é o efeito que essa mensagem tem causado no meu coração? Será que seu caráter testifica em favor de Cristo? Pergunta. Podem vocês falar da influência da verdade como é em Jesus, a qual refina, enobrece e santifica? Pergunta novamente. O que vocês têm visto, o que têm conhecido do poder de Cristo? Final.
sem uma fé viva em Cristo como um Salvador pessoal, é impossível fazer com que sua fé seja sentida em um mundo cético. Então, sem que as pessoas possam ver que Cristo transformou a minha vida, a minha pregação ela vai ser simplesmente palavra jogada ao vento. Porque essa mensagem, ela não é politicamente correta, né? Então, as pessoas não gostam disso. Tem gente que dita, irmão, eu vou distribuir esse livro. Não pode dar esse livro. Um grande conflito com o exemplo. Não pode. Gente, como é que as pessoas ditam até o que a pessoa deve distribuir? Agora, se o outro vai distribuir livro de Cebolinha, ninguém fala. Agora, o grande conflito, Não pode ser gente excluído. ditando. Não pode ditar, deixa o povo trabalhar, o Espírito Santo vai guiar e Deus vai terminar essa obra, hein? Quer queira eu, Alexandre, quer não, Deus vai terminar. A fala que vocês estão apresentando me faz lembrar que em 2010 a Conferência Geral teve um voto e nesse voto houve uma constatação, houve uma declaração de falência no sentido de que a igreja entende, ela entendeu isso já há 13 anos atrás, de que à luz do nosso crescimento denominacional, dos nossos esforços evangelísticos versus o crescimento populacional das nações, né, das pessoas que vão nascendo, a taxa de crescimento mundial, jamais terminaremos a pregação do Evangelho. Isso demonstra pelo menos duas coisas. Número 1, Deus entrará com uma ação sobrenatural. Número 2, esse texto que foi mencionado. Os métodos utilizados poderão confrontar os paradigmas atuais que nós temos em relação a como a obra pode ser desenvolvida. Então, de fato, precisamos dar abertura para que o Espírito Santo trabalhe e mobilize consciências que se afinizem com a pregação da verdade presente e possam avançar a despeito de que esse avanço possa eventualmente ser diferente do que nós estamos habituados a enxergar como igreja. Mas é a ação do Espírito. É Deus mobilizando pessoas, capacitando pessoas, dando ousadia para pessoas, para que elas possam contribuir com uma obra que, como igreja, nós já entendemos que somos incapazes de realizar. Não temos esforços para isso. O método simples, 2 em 2 batendo na casa e os lares seriam abertos. A morte profetizou. 2 em 2, método simples. Vai em 2 em 2 batendo na casa. Vai avançar. E outra coisa, pastor, nós não estamos com essa fala nossa aqui sendo inimigos da igreja. Não, né? Nós somos uma igreja, nós somos inimigos nossos. Exatamente, Não eu pode quero dizer assim, o que nós temos que entender é que a proposta do IAG é a proposta da Bíblia. É a proposta que Deus precisa, não é de métodos de ficar aí pensando, não, agora é docinho, agora eu vou dar um fogão, agora eu vou dar uma bola, Não, Deus quer homens santos para ser usado pelo Espírito Santo e concluir a obra. Nós precisamos lembrar que a obra começou com 100 homens. Era cerca de 100 ali, não era 100, né, mas era 12. Mas depois virou 100 e os 100 receberam o poder do Espírito Santo e começou a obra ali, todo mundo. Agora, hoje em dia, nós estamos aí mais de 20 milhões e a obra não se prega ao mundo. Temos tecnologia, YouTube, internet. Então, o que Deus precisa é de homens, igual está escrito aqui, que a palavra de Deus, a mensagem que eles pregam, transformou a vida deles e assim as pessoas vão olhar e falar assim, realmente, ele está falando, é algo que eu não concordo muito, mas ele está vivendo. Nós precisamos de se tornar esses homens. Nós, como igreja, precisamos de uma reforma. A mensagem de primeiro, segundo, terceiro anjo veio trazer isso, uma reforma. E essa reforma começou a ser feita ali pelo 1840, até antes um pouco ali, José Wolff, pregador a todo mundo, né? Já, nós vamos ver aí na quinta-feira. Então, é necessário nós termos uma obra de reforma. E para ter reforma tem que fazer o quê? Pregar. Já vi tanto testemunho. E viver, né? Vai ver testemunho de senhoras que eram analfabetas. E sabe o que elas faziam? E nas casas das pessoas, eu não sei ler, querida. Poderia ler para mim? As pessoas se convertiam. É um método simples. Ela mandava as pessoas ler, os vizinhos para ela que ela era analfabeta. Estudo, né? A pessoa lê, a pessoa se convertia. É um método simples. É bem verdade que nós temos 20 milhões de adventistas no mundo. Hoje é mais, né? Um pouco mais, mas mesmo assim nós temos um mundo de quantos? Quase o quê? 8 bilhões. 8 bilhões de bilhões de pessoas, Então, aos nossos olhos, vemos que é algo
geograficamente impossível. Só que o nosso Deus, ele é especialista em coisas impossíveis. E eu queria que nós dessemos uma consideração no texto que a lição de quarta pediu, que é o texto de Mateus capítulo 28, né? Só que eu não quero ler só o 18 ao 20. Eu quero que a gente pense um pouquinho no verso 17. Olha o que diz o verso 17. Cristo fez o que fez, concluindo o seu ministério, curou, ressuscitou, ele pregou, demonstrou amor, ele foi Deus na terra, ao mesmo tempo que ele foi um homem na terra. E depois de tudo isso, queridos, olha o que diz o verso 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui tem uma coisa muito importante para nós entendermos. Quando nós olhamos para o desafio missionário que nós temos, alguns vão falar, isso é impossível. Só que o diabo, ele gosta de falar, olha, não acredite, não dá certo, é impossível. Eu vou mostrar daqui a pouco um texto aqui no Grande Conflito sobre isso. Mas olha só o que Cristo acode dizendo o seguinte, Jesus veio e lhes falou dizendo, foi-me dado todo o quê? Poder no céu e na terra. Todo o poder. Eu tenho poder para fazer você o quê? Vocês serem as minhas testemunhas e proclamar o evangelho a todo mundo. Todo o poder, toda a autoridade me foi dada. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então ele fala assim, olha, não é por vocês. Quem dá autoridade sou eu. Quem dá poder sou eu. Entendeu? Não precisa duvidar. Né? O desafio é absurdo. Só que o poder de Deus, ele é muito mais do que o absurdo. Né? Olha só que coisa interessante aqui, queridos. Talvez vocês que estejam nos assistindo nesse momento, pode olhar para a sua própria vida, assim como alguns de nós também olhamos, e pensarmos nessa situação aqui. Olha só o que acontece. Por meio dos nossos defeitos de caráter, 489 do Grande Conflito, por meio dos nossos defeitos de caráter, Satanás trabalha para obter domínio da mente toda. E sabe que seus defeitos, que se os nossos defeitos forem acariciados, ele será bem sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com o seu fatal engano. Preste atenção nisso. Fatal engano que lhes é impossível vencer. Fatal engano do diabo. Você nunca vai vencer. E eu provo na sua carne. Porque sabe esse pecado que você está aí? E você está acariciando ele. Você está anos sem vencer ele. Eu te falei, você vai morrer nele. Porque eu provo na sua carne que você nunca vai vencer. E agora, queridos, essa realidade de Satanás, quando ele coloca isso diante de nós falamos assim, realmente. Porque, olha, eu já tentei de tudo quanto é forma, não consigo parar. Isso eu paro, mas isso aqui eu acabo voltando. Mas olha só, o texto não acaba por aqui, queridos. Mas Jesus apresenta em seu favor as suas mãos feridas, seu corpo moído, e declara a todos que desejam segui-lo, a minha graça te basta. Amém. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, ninguém, pois, considere incuráveis seus defeitos de caráter. Deus dará fé e graça para vencê-los. Amém? Amém. Amém. Então, o diabo ele pode tentar te enganar de tudo quanto é forma. Olha, não é possível vencer, não é possível vencer. Só que Cristo fala, eu te dou graça suficiente para vencer. E esse evangelho vai em todo mundo. E é por Esse isso, é o evangelho que ele sim, quer que vá a todo mundo. exatamente. E é por isso que é importante entender o caráter daqueles que pregarão. Exatamente. Porque não é nem por força nem por violência. Exatamente. Ao longo da história nunca foi quantidade. Exato. Foi sempre uma questão de qualidade moral. Foi um Daniel na Babilônia. Foram 300 com Gideão contra o exército. Nunca foi questão de quantidade, número. Exato. Alguns Jonas. interpretam... Oi? Pastor Jonas em Nínive. Sim, exatamente. Alguns interpretam que os 144 mil é um número literal. Eu vejo indícios de ser um número simbólico. Mas, independente da sua interpretação, veja, eu entendo que mesmo se fossem 144 mil literais, se fossem 144 mil homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com essa descrição, impactariam e abalariam o Mais mundo. do que suficiente. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Bom, mais um tópico aqui para nós tratarmos.
já entrando no final da lição, uma lição que para mim tem sido como um bálsamo para as feridas, né? Eu vejo que as lições, não só as lições, mas a palavra de Deus, ela vem colocar os pingos nos is na nossa vida. Exatamente. De forma primária, quem tem que ser beneficiado com isso somos nós que estamos assistindo, né? Aqui produzindo o conteúdo e vocês também que vão assistir. Mas aqui, mais um tópico, fala um movimento missionário. O movimento adventista, ele surgiu sendo um movimento missionário, Amém. que tinha como foco evangelizar, levar o evangelho a outras pessoas. Quando nós vemos ali na época de Samuel Snow, Tiago White, José Bates, né, esses homens eram homens que venderam as coisas que tinham. Irã Edson vendeu também as coisas que tinham. E nós vemos esses homens pregando, e não eram grandes... Oradores. Não, era bons oradores, porque estudavam a palavra de Deus, e o bom orador não é só aquele que prega com uma mensagem que faz chorar, mas faz você transformar a vida. Sim. Mas não eram grandes capelas, muitas vezes pregavam lá no fundo do quintal, debaixo de uma árvore, mas era uma mensagem para o momento, a mesma mensagem que está estabelecida para nós pregarmos hoje. Um movimento, assim, impressionante, né? Aqui, na nota, foi colocado que o primeiro missionário que foi para a Europa foi John Niels Andrews, né? Sabemos que foi um ícone no evangelho aí. Oficial, né? Oficial, só que nós, quando olhamos ali no contexto da época, nós vamos ver José Wolff, pregador a todo mundo, pregando em vários lugares, sofrendo perseguição, passando fome, 700 ministros na Europa, e vários outros pregadores ali pregando na época do grande movimento que surgiu ali. Então, amados, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês aqui, e que vocês possam responder na sinceridade de vocês. Eu penso assim, o que falta não em nós como um povo, mas o que falta em nós como uma pessoa, né? O que falta para mim, Kleber, fazer? O que falta para nós aqui? Porque nós sabemos, vimos, estudamos aqui, que o que é preciso é homens santos, homens convertidos. Então, de forma primária, eu pergunto, né? E tenho que refletir muito sobre isso. Senhor, mostra para mim realmente o que está faltando em mim, para ser usado com poder para a conclusão dessa obra. Amém. Educação. Deus precisa de homens que não se compram, não se vendam. Que seja fiel a Deus como a bússola é ao polo. Amém. Ainda que caiam os céus, eles fiquem firmes. Deus precisa de homens e mulheres que não se compram, não se vendam. Exato. Amém. A lição de quarto falou do evangelho em todo mundo, né? E nós vimos ali, a nossa comissão é ir a todo mundo. Geralmente, nós comentamos aqui que o mundo é grande e há todas aquelas questões que nós falamos, né? E a de quinta fala sobre o movimento missionário, em que também envia pessoas ao mundo, né? Como o John Andrews e tudo mais. E às vezes surge o desejo em nós de fazermos isso, viajar e pregar o evangelho em todos os lugares. Mas nós vemos claramente na mensagem do Senhor Jesus Cristo que primeiro em Jerusalém, para avançar para o mundo. E eu creio que a partir do momento em que você consegue pregar em Jerusalém, dentro do seu lar, que você é um pregador, você consegue ali manter o seu lar dentro dos princípios bíblicos, que você expande para o restante da sua família, porque a gente sabe que é muito difícil pregar para a família, né? A família geralmente não aceita, né? Mas nós precisamos pregar para eles também, precisamos pregar para os nossos vizinhos. Eu creio que Deus vai conduzir. Se Ele vê que você realmente está com a casa em ordem, que você está pleno, você está ali conduzindo a sua família, não precisa se preocupar, que Deus vai te levar para onde Ele vai olhar e vai dizer assim, eu posso usar o Harry nesse lugar, eu posso usar a família do Harry nesse lugar. Então, às vezes, a gente já quer ir lá para fora. Eu me lembro de uma vez, a gente está na igreja, uma irmã se levantou assim e falou, nós precisamos ir viajar e pregar o evangelho para o mundo. Só que o lar estava destruído, o lar estava acabado. Que evangelho é esse que não funciona nem dentro da própria vida? E quer pregar para o outro? Eu senti a sinceridade dela ali de querer, de avançar e tudo mais. Porém, nós precisamos refletir. Se estamos conseguindo pregar dentro do nosso lar, dentro de Jerusalém, para então estarmos aptos a ser usados por Deus para pregar fora de Jerusalém. O evangelho que não nos transforma, como pode transformar os outros, né? Sim. Exatamente. E mais uma vez, como pastor, tendo lidado com tantas situações, eu quero fazer só um contraponto de que concordo em gênero, número e grau, mas também há situações como de Samuel, por exemplo, que tinha filhos que não obedeciam,
filhos rebeldes. Tem o relato de o próprio Adão, que teve um filho como Abel e outro filho como Caim. Noé, que teve um filho como Sem, que foi pai dos semitas, e outro filho como Cã, que foi pai dos cananeus. E eu poderia citar vários outros exemplos de situações onde, a despeito de uma boa educação, eu estou fazendo esse contraponto porque eu já lidei com muitos pais e mães que são tementes a Deus, são cristãos, têm um chamado, têm uma vocação, mas lutam dentro de casa com uma situação difícil, de um filho que, por livre-arbítrio, apesar de ter tido uma boa educação, enfrentam o dilema de um filho desviado, um filho rebelde, um filho, enfim, que não traz alegrias ao coração do pai e da mãe. Então, perseveremos em oração. O plano ideal, de fato, é uma família estruturada, com filhos bem ajustados, mas nós sabemos, à luz da história, e você deve entender o que eu estou querendo dizer, que há situações difíceis, mas vamos seguir em frente e avançar apesar dos pesares e a despeito de todas as situações adversas, né? Amém. Amém. Bom, eu não poderia concluir essa lição sem fazer mais um comentário aqui a você que nos assiste e a todos nós também que estamos aqui, que diz assim: em nossa história, os missionários mais brilhantes e capazes foram aos confins da terra para pregar a mensagem dos últimos dias. Professores, médicos, pastores, agricultores, mecânicos, carpinteiros e comerciantes. Alguns eram funcionários da igreja, outros eram leigos que acreditavam que Jesus voltaria em breve. Bom, eu não posso deixar sem comentar isso aqui. Aqui, para mim, o autor ele acertou na mosca, no alvo. Aqui está mostrando a igreja trabalhando junto com os ministérios tendo próprio. Sim. Pastores, professores, médicos, empregados da igreja, mecânicos, carpinteiros, agricultores, comerciantes, ou seja, leigos, ministérios tendo próprio. E é muito importante, porque quando nós entramos para baixo aqui, nós vemos, a pregação do Evangelho Eterno salta as fronteiras geográficas, penetra nas áreas mais remotas da terra, atinge pessoas de todas as línguas e culturas. E quando eu li isso aqui agora no diálogo, eu fiquei pensando, realmente Deus precisa dos obreiros de sustento próprio, dos leigos, dos ministérios de sustento próprio, da igreja também. Mas enfim, a obra tem que avançar. Hoje não puxando a sardinha para o IAG, mas realmente o IAG tem feito uma obra que, se estamos aqui, posso falar por todos, né? É porque estamos vendo sinceridade e honestidade nessa obra. Estamos avançando aí agora, quebrando as barreiras dos presídios, através do trabalho da plenitude, quebrando as barreiras dos asilos, que muito se fala de asilo, mas pouco se faz por eles, quebrando as barreiras dos órfãos, as favelas, as pessoas que precisam receber o Evangelho. Esse Evangelho eterno é para todos. Como foi colocado aqui, eu não preciso ir lá para a África pregar o Evangelho, mas eu preciso ir no asilo da minha cidade. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que visitar quem? Os órfãos, as viúvas, os presos. Agora eu quero pregar o Evangelho só para quem me convém. Então eu penso que nós precisamos cumprir o nosso papel como um movimento missionário. Amém. Por Amém. isso que Deus, a sua igreja vai avançar cumprindo tudo isso que você falou. Servos de Deus, com o rosto iluminado, irradiando a santa consagração, Amém. se apressarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá milagres e os doentes serão curados. E sinais e maravilhas acompanharão aqueles que crê. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Apocalipse 3, verso 13. Assim os habitantes da terra terão que tomar sua decisão. Grande conflito, página 508, 509. Exatamente. Amém. Lindo, maravilhoso. Amém. Bom, que Deus possa abençoar então esse estudo, que Deus possa conduzir a nós e também a todos os ouvintes, todos os amigos que estão acompanhando, que essa lição, que ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis para serem alcançados com o Evangelho Eterno. Amém. É um prazer imenso, foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Também gostaria de agradecer você que nos acompanha, você que nos assiste. Agora gostaríamos de contar com o seu like, a sua sugestão, o seu comentário. É um prazer estarmos aqui juntos e avançarmos na Palavra de Deus. Também gostaria de agradecer a equipe de produção
que sempre dá o seu máximo para podermos gravar esse programa. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. Amém. IAG. Juntos avançaremos.